Legal. Então, gente, oficialmente agora bem-vindos todo mundo, né? Para quem está vendo a chamada gravada, a gente começou antes falando de questões aqui relacionadas aos horários dos atendimentos, que possivelmente venham a acontecer às quartas-feiras, de tal maneira que isso não atrapalhe a disciplina, mas também que vocês não venham a ser prejudicados mediante esse cenário limitador que a gente está vivendo agora, né, devido a, ao estado emergencial aí do governo do estado, que é uma medida até que a gente pode fazer uma análise crítica aqui, mas me parece que ela foi até meio branda, né, comparado com o número de infecções e de mortes nos últimos dias, mas isso nos afeta, né, como estudantes. Vocês têm menos horários para fazerem um estágio, e ao mesmo tempo tá aqui na supervisão, então a gente tem que achar um melhor arranjo para isso. É sobre isso que a gente conversava antes. Então, se você faltou, porque é falta, não veio na aula, faltou, está vendo esse vídeo, você levou falta. Mas a boa notícia é que você pelo menos vai poder saber o que está acontecendo na aula. Parabéns! Para os demais que estão aqui presentes, né, mais uma vez sejam bem-vindas, na sua maioria, alguns bem-vindos, bem-vindes também, tudo é bem-vindo. E aí a gente vai retomar de onde a gente parou na aula passada. O que a gente tem discutido de maneira sistemática aqui nas nossas aulas, né? As primeiras 3 aulas, né, depois da apresentação, plano de aula, a gente discutiu sobre o assunto do contexto da pandemia, né? O quanto que isso nos afeta pessoalmente, o quanto que isso nos afeta como alunos, como estagiários, como pessoas no nosso cotidiano, nas nossas relações. A gente pensou também como que isso afeta a saúde mental das pessoas, e a gente começou a perceber que esse assunto é o famoso o buraco é mais embaixo, porque a saúde mental tem sido uma luta já há muito tempo, não só dentro do Brasil, mas em todos os países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, como uma busca também pelos direitos humanos. E a gente foi percebendo que, conforme haviam avanços e acordos nos países, países de estrutura republicana, ou pelo menos democrática, países mais estruturados, mesmo que em desenvolvimento, estruturados nas suas práticas sociais, com uma legislação, que não estão submetidos a uma ditadura, o mesmo país, durante a ditadura militar, teve que se adequar aos padrões da ONU devido fazer parte da Organização das Nações Unidas. E aí, quando nós tivemos a nossa Constituição de 1988, muitos de vocês nem eram nascidos, eu era, mas era uma criancinha, a Constituição de 88 muda muita coisa e ela vai inserir a noção do cidadão de direito. Significa que se reconhece na lei os direitos que cada um de nós, por sermos cidadãos natos ou naturalizados brasileiros, temos. E é uma legislação muito iluminista, ou seja, ela coloca o ser humano como o centro da questão, e ela vai dizer que, por exemplo, a saúde é direito do cidadão e é dever do Estado. E havendo aí corresponsabilidades, por exemplo, a Constituição, quando fala da instauração de um SUS, de um Sistema Único de Saúde, ela já prevê que haja a saúde suplementar, que são os convênios médicos que já existiam, mas que eles eram suplementos. Ou seja, embora tem muita gente que não come uma paçoca se ela não for de whey, isso é suplemento. É suplementação alimentar, ou seja, é para suprir o que falta. Porque a base do nosso sistema de saúde se tornou e ainda é o SUS, ok?
O problema é que até a década de 80, que é a década em que surge o Sistema Único de Saúde na lei, e ele vai ser instaurado principalmente no decorrer da década de 90, e vai ser consolidado agora nesses primeiros 20 anos do século 21. A questão é que a gente tem um histórico não muito legal relacionado à saúde mental, como, por exemplo, os hospitais psiquiátricos, que tinham 30, 60 mil pessoas internadas. 60 mil pessoas internadas com diagnósticos psiquiátricos, viu? Então, tá todo mundo. É o final do livro do Alienista, né? Vocês já leram Alienista, do Machado de Assis? Na verdade, não é um livro, né? É mais para uma crônica, né? No final, pô, professor, spoiler de livro? Ah, gente, Machado de Assis não é mais spoiler. Mas vale a leitura. Ele, o alienista, né, que é como se fosse um antepassado meio bastardo aí da psicologia, ou da psiquiatria, ele se interna dentro do hospital e dá alta para a cidade toda, porque ele internou a cidade toda. E aí ele falou: bom, se só eu estou vendo essas coisas, então eu que tenho que me internar, e solta a cidade toda. Então não faz muito sentido, né, esses números absurdos de internação hospitalares, onde há, principalmente depois da Constituição de 88, uma mudança na visão sobre o ser humano, uma mudança que não é só nos valores internacionais que chegam e influenciam o Brasil, mas são valores que agora estão assim, cláusulas pétreas. Sim, difícil de mudar isso. Então, são valores humanistas. E aí, o cidadão tem direito não só à saúde, ele tem direito ao lazer, tem direito à educação, ele tem direito à participação na vida pública. Como é que alguém vai viver esses direitos todos se ela estiver internada compulsoriamente a vida toda dentro de um hospital psiquiátrico, sendo tida como incapaz? Entendem aonde que a questão pega? Estão sacando? E aí a gente vai ter os movimentos antipsiquiatria lá na Itália, outros movimentos contra essas práticas que remontam aí o século XIX, e a gente vai ter esse movimento de trazer a saúde para perto de onde as pessoas moram e trazer as pessoas para viverem próximo das suas famílias. Porém, a gente, se vocês forem, Barbacena não existe mais lá em Minas Gerais, mas se nós fôssemos no Juquiri, nós ainda encontramos pessoas internas lá, pelo menos umas 100 pessoas lá dentro. Quando eu fui em 2010 para lá, isso já faz 11 anos, eram 300 internos. E mesmo que eu fui com um psicólogo formado, tinha uma ala que eu não podia acessar, que eram de pacientes que eram tidos como muito violentos e que só podiam entrar determinados profissionais que faziam parte da equipe. Mas nessa época já existia um movimento, já há um tempo, pelo menos desde 2003, com o Estatuto da Pessoa com Transtornos Mentais, que vai reforçar esse cidadão de direito, mas que é um cidadão que ele não está pleno para buscar os seus direitos, entende? Então você precisa de um estatuto, assim como tem o Estatuto da Criança de 1990, o Estatuto do Idoso, né? A gente tem a Lei do Consumidor. Então são formas de fortalecer possíveis vulnerabilidades do cidadão, inclusive o estatuto da pessoa com transtorno mental. Vale a leitura, psicólogas e psicólogos precisam entender os princípios fundamentais desse estatuto, assim como de outros, dependendo aí da área que vocês forem atuar, mas esse é importante que vocês conheçam. Podemos até trazer em alguma aula aqui, se fizer sentido. E aí a gente percebeu, porque eu entendo que a nossa disciplina, isso vai pautar muito a aula de hoje, vocês vão entender. Claro que eu vou dar aqui uma exposição, mas depois eu quero escutar vocês, eu quero discutir os assuntos com vocês, fiquem tranquilos, a gente tem tempo.
Mas vejam só, e aí eu acho que a gente tem que discutir assuntos que são pertinentes para esse momento que nós estamos vivendo e que eles tenham a durabilidade de, assim, quando vocês se formarem, esses assuntos vão ser úteis para vocês. Vocês precisam entender o contexto e como é que as coisas estão rolando. Veja só, a gente falou do tal do revogaço, né? Que é esse movimento de parte dos deputados, da Câmara, de parte da chamada bancada evangélica, que não necessariamente é evangélica, né, mas que se auto-intitula lá evangélica. E existe um movimento, não necessariamente da bancada evangélica, e nesse sentido eu posso incorrer num erro, mas um movimento de pessoas que, em princípio, se propõem a representar comunidades, mas que têm interesses na saúde mental. Veja, tudo que sustenta a saúde mental no Brasil, além da lei e além das políticas públicas, elas passam em alguma medida, ou infelizmente passaram, por MPs, por medidas provisórias que foram assinadas pelos presidentes, desde Fernando Collor, passando por, talvez até passando um pouco ali pelo Sarney, mas Fernando Collor, Itamar, até chegar no presidente, no Michel Temer. E agora existe ainda o risco de que o presidente atual, o Jair Bolsonaro, nas suas prerrogativas como presidente, retire a assinatura, porque ela é uma medida provisória, ou seja, ela tem efeito de lei, mas ela não é lei. E se isso acontece, você enfraquece as políticas de saúde mental, como, por exemplo, o CAPS, como os hospitais psiquiátricos, onde existem critérios específicos para que esse paciente vá para um hospital psiquiátrico, ou seja, há uma diminuição dos leitos psiquiátricos, e aí começa a se ter interesse de que os recursos, o dinheiro público, por exemplo, ele vá não para essas tecnologias do Estado, como o CAPS, mas que ela vá para as organizações sociais, para as OSCs, e muitas delas são de cunho religioso e que entendem que as pessoas têm que ser tratadas, por exemplo, para cessação, e têm que ser tratadas como cessação, né, eles afirmam, e não como redução de danos, quando há pessoas em adição, né, adictos, usuários de drogas, que é considerado uma questão do ponto de vista da profissão e da ciência, como um problema de saúde mental. Então, essas pessoas poderiam, então, ser tratadas nessas clínicas, nessas comunidades, onde não necessariamente haveria um profissional de saúde mental, mas haveria ali um sacerdote, talvez um pastor, um padre, ou um médium, que vai fazer alguma coisa, mas mais pautada numa perspectiva religiosa, de uma espiritualidade mística, do convívio social, mas não necessariamente pensando a saúde mental. Eis aí uma questão problemática, né? É quase de uma busca de uma reserva de mercado. Esse é um problema que está acontecendo agora, durante a pandemia. Já vinha em 2020, 2020 já está rolando, e pode ser que em 2022, quando vocês... Ah, bem, aí a gente recorre à espiritualidade mística, se Deus quiser, vocês já vão estar formados, né? Se Deus quiser e vocês fizerem por onde, se tudo correr bem. Vocês vão estar formados e vocês vão ter que, direto ou indiretamente, lidar com essas questões, né? Veja que não precisa pensar no ano que vem, aí foi o exemplo que eu dei. Vocês já sentem o efeito da falta dos recursos da saúde pública, que já são pequenos, segundo o Antônio Guterres, o diretor executivo da ONU, os investimentos em saúde mental dos países em desenvolvimento, inclua-se o Brasil,
não superam 2% do valor total investido em saúde. Ou seja, se eu tenho a cada R$ 100 investidos em saúde, em todos os sentidos, apenas 2 são investidos em saúde mental. Vocês entendem a perspectiva? E aí, com esse dinheiro que eu vou pagar salário de profissionais, que eu vou pagar a construção de locais dentro das comunidades que possam receber as demandas. E aí, qual que é o efeito disso hoje? Sem pensar no revogaço, porque se entra revogaço, aí a situação fica pior ainda em termos de estrutura da saúde pública. Pensemos na nossa região onde fica a nossa faculdade. De um lado da avenida tem um poder aquisitivo, dependendo do lado, bem superior, e do lado de cada faculdade, para trás da faculdade, a gente tem uma comunidade ali com muitas vulnerabilidades. Né? Me corrijam se eu estiver errado. Né? Não, professor, ali só tem bilionário. Uau, maravilha. Não me parece. Pelo que a gente tem visto no decorrer dos anos, é uma comunidade onde existe muita vulnerabilidade socioeconômica. O que acontece? Existem questões de saúde mental. A população recorre ao CAPS, recorre ao UBS, ao posto de saúde. O que acontece? Muita demanda. A psicóloga ou psicólogo do posto de saúde não consegue dar conta, o que ele faz, o que ela faz. Acho melhor você ir na universidade e ser atendido pelos coleguinhas em formação. Então, veja, vocês já estão sentindo a pressão. Estão entendendo? Porque isso já está chegando na porta da universidade. E como é que a gente sabe, Fabiana, Flávia, os demais aí que estão com as suas fotinhos estáticas, mas obrigado, Fabiana e Flávia, por deixarem seus rostinhos à mostra, porque aí eu sinto, de fato, falando com alguém. É muito ruim quando o professor só vê as letras dos nomes e vê umas fotos assim, dá uma sensação de estar falando sozinho. Deve ser difícil ser youtuber, né? Veja só, a fila, e essa fila não quer dizer que ela parou por aí, mas até onde a gente teve notícia esse ano, a fila de espera para serem atendidos por vocês é aproximadamente de 3.000 pessoas. Estão entendendo? Ou seja, são pessoas que não encontraram suporte necessariamente, digamos que não são todas, não, essas pessoas nem foram para o SUS, mas digamos que seja 1/3, 1.000 pessoas não encontraram na comunidade suporte na saúde pública, então estão buscando na clínica universitária. Percebem que essa demanda já está batendo na porta, e vocês nem formados são ainda. Então, o primeiro contexto que a gente está trabalhando, quando a gente fala da formação de vocês na pandemia, é falar um pouco da história da saúde mental, falar como a pandemia afeta a saúde mental das pessoas, porque você tem lutos, as pessoas que faleceram, os familiares sobreviventes, passam por lutos que não necessariamente são elaborados de maneira natural, saudável, se a gente pode dizer assim. Na linguagem médica pode se tornar lutos patológicos, na linguagem da psicologia seriam lutos complicados, ou seja, um luto que é um processo natural, mas se complicou porque se associou a alguma psicopatologia. Entre elas, estresse pós-traumático, depressão moderada, patologias psicológicas de um tipo ansioso, como síndrome do pânico, agorafobia. A gente pode pensar, por exemplo, a pessoa que passou meses ou semanas numa UTI vendo pessoas morrendo e ela começar a pensar quando é a minha vez e ela sobrevive, mas essa ansiedade se instaura. Sem falar de problemas neurológicos, agora a gente tem adolescentes e crianças que ainda estão em desenvolvimento contraindo a P1, que é a cepa chamada vulgarmente a cepa de Manaus, e que, não sei se vocês viram, passou no Fantástico, não, professor, não assisto o Globo. Não, assiste às vezes o Fantástico, é interessante.
e mostrou um caso de um adolescente que contraiu o vírus, foi entubado, foi traqueostomizado, conseguiu se restabelecer, porém, segundo a mãe, ele tem uma pequena sequela, ele tem convulsão emocional. Significa que se ele ficar muito afetado por uma emoção, ele pode ter uma convulsão. Não é um quadro psiquiátrico muito claro, porque ele envolve também aspectos neurológicos. Mas estão entendendo, galerinha, que o buraco é mais embaixo? E, segundo a Organização Mundial da Saúde, sempre que se há uma epidemia, na sequência, uma epidemia biológica, um vírus, na sequência a gente tem uma epidemia de saúde mental. Se não bastasse um baixo investimento do setor público em saúde mental, se não bastasse ah, as lutas que a gente está tendo para manter o que já se tem, que é uma grande conquista, mas não é, agora seria a pior hora para tirar esse tal do revogaço, a gente ainda tem um aumento desses problemas relacionados à saúde mental por conta do contexto da pandemia, sem falar de desemprego, sem falar do distanciamento social, tudo mais. E aí a gente falou sobre luto na terceira aula, das fases do luto. Peraí, só um pouquinho. E aí, para entender esse assunto sobre a elaboração da morte, eu acredito que nas bibliotecas virtuais da universidade vocês acham, pelo menos esse livro aqui, que é um livro da médica, assistente social e enfermeira, a Elizabeth Kubler-Ross, que chama Sobre a Morte e o Morrer. O meu livrinho aqui não é autografado, mas é antigo, que dá dó, tá todo lascado aqui. E aí tem estudos de casos, tem diálogos com os médicos. A versão original desse livro aqui, ele foi publicado aqui no Brasil em 1977. E aí já dá para ver que a linguagem dele é totalmente assim não utilizada hoje em dia. Então você tem que ler esse livro tomando bastante cuidado de que tem palavras aqui que não são mais utilizadas porque elas podem rotular o paciente. Por exemplo, eles usam a palavra moribundos, cuidados finais, que mais? Assistência a moribundos. Então isso não se usa mais, né? A gente usa uma linguagem mais moderna, mais contemporânea, melhor dizendo, que é a linguagem dos cuidados paliativos que vocês encontram tranquilamente aí no site da ANCP, a Associação Nacional de Cuidados Paliativos, e lá o manual tem os termos corretos, as definições relacionadas a como a gente deve se comunicar com uma equipe de cuidados paliativos e como que a gente deve se comunicar com o paciente. Então, esse livrinho aqui, mas ele fala sobre as fases do luto, é bem interessante. Vale a pena vocês lerem, porque foi ela que começou a ter esse olhar para a saúde, para a saúde das pessoas com risco de vida biológico, afetadas por doenças biológicas, mas que ainda são pessoas dignas de direitos, entende? São pessoas que precisam ser alvos de cuidados. Então, esse livrinho aqui é legal, é fundamental para quem se interessa por esse assunto, né? Mesmo que seja para criticar, tem que isso aqui é standard da área, mas depois eu coloco para vocês as referências, tá bom? Para quem quiser ter isso guardado. Um outro livro, é que eu mostrei para o pessoal da manhã e não mostrei para vocês e não posso correr nessa injustiça, né? Um outro livro que eu recomendo para vocês
que eu li, e é uma fonte, assim, da gente entender essa situação que nós estamos vivendo como um fenômeno social, cultural, e que tem aspectos que são válidos para a humanidade, para a civilização, que são esses aspectos relacionados à morte e morrer. Aqui ela vai abordar aspectos psicológicos, né, da elaboração do luto. Esse outro livrinho aqui, que é do Maurice Godelier, que é um antropólogo francês, ele tem um nome parecido, que chama-se Sobre a Morte, invariantes culturais e práticas, invariantes culturais e práticas sociais, porque aqui ele vai ser indagado por profissionais da saúde numa palestra de antropologia, né, falando aí sobre as relações mais básicas, né, culturais, e aí vão perguntar para ele, falando assim, olha, mas o que há em comum quando a gente fala sobre morte e morrer? Porque aqui na França a gente recebe pessoas da África, da América Latina, aqui da Europa, da Ásia, né? E assim, a gente às vezes não entende por que as reações são diferentes, cada cultura tem um jeito diferente de lidar com o corpo da pessoa falecida, tal. Aí ele pega isso, fica incomodado porque ele responde para os profissionais da saúde: não sei. Foi honesto, né? Não sabia. Então ele vai fomentar uma pesquisa, vai conseguir investimento para uma pesquisa e ele vai financiar pesquisadores na área da antropologia que vão pesquisar sobre esse assunto da morte ao redor do mundo. Então, assim, o que as comunidades fazem em termos de práticas sociais e culturais? O que é invariante? O que é igual para toda a sociedade? Por isso, o título do livro é Sobre a Morte em Variantes Culturais e Práticas Sociais. É interessante para nós porque é um livro falando para profissionais da saúde. Então, antropólogos falando para profissionais da saúde, tá bom? E aqui é bem legal porque você tem relatos sobre como era a morte na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no mundo judaico, no Islã, na Idade Média cristã, na China, na Índia, no povo thai budista, no Uzbequistão, não sei onde fica, estou zoando, eu sei, povo ticuna na Amazônia, povo miranha na Amazônia, povo Baruia na Melanésia, povo Sulca na Melanésia e o povo Ngatianhara da Austrália, que são os aborígenes. Então eles pegaram várias culturas e eles tentam entender, cara, o que tem de comum nessas culturas diferentes que nem se conhecem muitas vezes e o que a gente pode falar sobre esse fenômeno humano. Livrinho bem bacana, foi publicado aqui pela editora Sesc no Brasil. Então, é um assunto legal. E, por fim, a dica de leitura aqui sobre esse assunto, né, que envolve o luto, sobre a morte e morrer. É um livro que tem uma leitura, digamos assim, mais... Está entre a psicanálise freudiana e o existencialismo, que é esse livro chamado A Negação da Morte, do Ernest Becker, que é um livro que ganhou o prêmio Pulitzer em 1974. Ele fala uma abordagem psicanalista, perdão, uma abordagem psicológica sobre a finitude humana, e aqui é a nota de rodapé da Elizabeth Kübler-Ross. Engraçado, né? Então ela comenta o livro dele e fala que A Negação da Morte é uma daquelas obras de arte raras que estimulam o pensamento, a curiosidade intelectual e não menos importante, a alma. Então ele vai falar por que uma sociedade na qual acontece a morte, na qual acontece o luto, as pessoas continuam partindo, por que a gente nega a morte? Por que nós não falamos sobre isso? Porque tem gente que agora na aula de psicologia está incomodada que o professor está falando sobre isso.
Então, ele vai fazer uma análise da negação da morte. Por que que a gente não lida com esse assunto como uma realidade para todos nós? Livrinho legal. Esses 3 livros, na minha opinião, é literatura. Os 3 compõem uma literatura básica aí para a gente começar a entender o fenômeno da morte do morrer. Por que que eu estou falando para vocês? Porque pode ser que, dado esse contexto todo pandêmico, o assunto do luto, o assunto da morte, os assuntos relacionados às perdas sejam um fenômeno tão recorrente que, se vocês souberem lidar com esses assuntos, isso pode tornar vocês mais úteis como psicólogos, mais potentes, porque esse assunto, como qualquer outro, não pode ser tabu aos ouvidos de uma psicóloga e de um psicólogo, ok? Se é um tabu para você, é importante que você dê cuidado para isso, porque a gente geralmente tem um imã. Aquilo que a gente menos quer atender é o que chega para a gente. Inclusive na clínica de psicologia, inclusive nos estágios clínicos, fica a dica. Então, façam seus trabalhos pessoais. Eu vi aqui, Fernanda. Beleza, tô sabendo. Ok, então, sobre esse assunto todo, que eu fiz um grande apanhado aqui nos últimos 25 minutos, que foi a nossa primeira caminhada, né? Assuntinho que a gente pode ou não abordar numa prova e tal. Tem algum comentário que vocês queiram fazer, alguma observação, mesmo que ela seja pessoal, que vocês queiram compartilhar, alguma dúvida? Tudo bem, Thaís, fique em paz, querido. Acho que vou ter que anotar o seu nome aqui. Thaís também. Estou anotando, depois eu explico por que estou anotando, tá? Não é para mal, não. Quem chegou antes já está sabendo. Quarta, sim. Assunto tranquilo. Hoje eu estou falando aqui uma coisa que eu já falei, exceto dos livros, esses assuntos todos a gente já falou nas outras aulas. Alguém tem algum comentário, quer fazer alguma observação, alguma queixa, ouvidoria, contar uma piada, para tirar um pouco, deixar o assunto mais leve aqui? Não? Tranquilo? Professor, Ah, nesse livro que você falou, A Negação da Morte, uhum, ele retrata o porquê que a gente nega, né? Não tenho ideia. A nossa sociedade geralmente nega a morte, né? E temos essa sim. dificuldade, talvez porque quando nós somos criança, por já ter Uhum, esse hábito, né? Muitas vezes a criança não participa, né? De mortes mesmo, né? De velório, essas coisas. As pessoas falam, viram uma uhum, estrelinha, foi pro céu, e fica uma coisa meio fantasiosa, né? Na cabeça sim. da gente. A gente cresce com essa fantasia, né? E acabamos reproduzindo isso quando adulto, muitas vezes. E Isso, também, né? E isso acaba sendo uma prática cultural, né? Então, sim, fulaninho de tal, agora ele está com Deus, né? Se for uma família que tem um diálogo mais religioso, ou se não, vai para uma mística meio mágica, né? Ele virou estrelinha, agora ele é uma estrela, né? Então, assim, não é necessariamente uma coisa errada, ela só não é certo ou errado, mas é uma característica cultural. E olha que interessante, Elisângela, essa é uma característica que ela não é uma característica, ela aparece em todas as culturas, principalmente as culturas como, por exemplo, o Islã, o Tai budista, o judaísmo, que tem uma parte que é mística, né? Então, o Islã é étnico, mas é místico, ou seja, eles são uma religião, mas também são um povo com uma cultura. A mesma coisa acontece com o Islã, com o povo thai budista, com o povo miranha, com os indígenas, ou seja, é uma etnia, mas eles também têm uma cultura e religião própria. Agora, você, eu, a Fabiana, a Érica, a Flávia, a gente é um povo oriental. Um povo oriental que vive numa sociedade laica, que pode ter qualquer religião, inclusive pode não ter religião. Isso é resultado do Renascimento
certamente do iluminismo, e que quem bateu o martelo foi o positivismo, dizendo o seguinte, ó, a religião até é ruim, na verdade. Bom mesmo é não ter religião. Esse é o discurso histórico, né, que vai chegando até nós. Então a gente acaba nos faltando elementos para fazer um caminho de elaboração da morte, que para uma morte que geralmente ela é ou escancarada ou ela é velada. Significa que ou ela assim aparece no jornal, aparece nos filmes, aí pega lá o mocinho pega a metralhadora, né? Tipo, eu ia falar o Arnold Schwarzenegger, mas aí vou declarar a minha idade. O John Wick lá, o Keanu Reeves, pega, tarará, sai matando todo mundo, é morte, ele vai matar umas 300 pessoas por take, né? Assim, cenograficamente falando, os figurantes. Então, fora os programas televisivos, né, que se você empurrar a televisão, jorra sangue da tela, né? Os vídeos que a gente recebe no WhatsApp, não é? Que postam no YouTube de violência. Então, essa violência é escancarada e tem a violência velada. Uma morte velada que é a morte que ninguém vê. Um exemplo de morte velada que está acontecendo agora na pandemia. As pessoas morrem sozinhas numa UTI, conscientes ou já entubadas, mas morrem sem os seus entes queridos próximos, porque é uma doença infecto-contagiosa. Então, as pessoas têm que manter um distanciamento social. E quando essa pessoa falece, não se pode nem chamar muita gente, ou você não pode nem ter acesso ao corpo. Por quê? Porque o corpo morto ainda assim é um risco de contaminação. Então, essa pessoa fica privada da corporeidade dessa morte, ou seja, uma morte velada. O médico que chega lá como o novo sacerdote do mundo pós-moderno e diz assim, olha, fizemos de tudo, o procedimento tem uma linguagem própria, né? Administramos noradrenalina, fizemos todos os procedimentos de RPC, não, RCP, porém ele não respondeu às medicações intravenosas e veio a óbito, infelizmente tal horário, sinto muito. E aí a família, podemos ver o corpo? Não podem ver o corpo porque é Covid. Foi a Covid, foi um desdobramento da Covid, entende? Então, a gente, independente da pandemia, a gente já vivia essa realidade, só que essa realidade está muito mais presente, ela está tensionada. Então, essa morte que não tem materialidade é uma morte sofrida porque ela é solitária, porque a gente briga pela vida. Então, isso quem vai falar é o Foucault, num texto que ele chama A Criação, a Origem do Hospital, quando ele vai dizer que a morte ela foi afastada do dia a dia dos lugares, porque as pessoas costumavam adoecer e morrer dentro de casa. Quando você cria o hospital, as pessoas morrem dentro do hospital. Aqui no Brasil, antes da pandemia, 70% das mortes no Brasil acontecem dentro de hospitais. E mais 5, 6% acontecem nas vias públicas e as pessoas são levadas para os hospitais. Sim, um percentual mínimo de pessoas que morrem dentro das suas casas, né? Ou seja, a gente não vê o corpo morto, a gente não vê o corpo que adoece. Sendo assim, acaba se criando um mito em cima dessa morte, porque ela é velada, e existe um movimento tecnológico para a gente lutar pela vida. Por quê, né? E é nisso que ele vai falar um pouco nesse livro aqui sobre a negação da morte, né? Lembrando que a negação, ela é a primeira fase do luto, né? O que ele está dizendo é que ela não é uma fase só psicológica individual, uma fase psicológica coletiva. É como se todo mundo, não fala, bate na madeira, Elisane, gosta de falar de morrer, vira essa boca para lá.
Vamos falar de vida? Vamos falar de coisa boa, de iogurteira top term? Então, é isso. Então, essa negação da morte, ela tem a ver, sim, com o mecanismo psicológico da gente negar a morte. De uma tal maneira que essa morte escancarada, que a gente chega a 285 mil mortes no Brasil, ela não nos afeta. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas tem muita gente que não consegue nem ficar triste, entende? É, e o jornalismo insiste em dizer que não são números, são famílias, tentam humanizar essa morte, fazendo memoriais, mas parece que isso não chega, né? Você não consegue viver a noção de quantidade. Eles falam que são tantos aviões caindo, mas parece que isso não chega na gente. Isso é um fenômeno cultural, é um fenômeno da nossa época. Eu entendo, na minha compreensão aqui, que é alguma coisa que minimamente vocês precisam saber. Pelo menos precisa saber as fases do luto e precisa pensar nisso clinicamente, porque vocês, infelizmente, lidando com, começando qualquer atendimento, atuando como psicólogas e psicólogos, vocês vão lidar com esse fenômeno. Sendo assim, eu entendo que é legal que vocês entendam minimamente. Eu não estou falando, pô, tem que comprar o livro, ler tudo, fazer um doutorado. Não, galera. São opções. Quem se interessa por esse assunto vai ler, vai procurar. Quem fala assim, cara, eu acho que não, professor, eu acho que só sabendo as fases, quando chegar um atendimento, aí eu me aprofundo, se for o caso, legal. Mas tenha isso no seu radar. Entendeu, Elisângela? Poxa, é legal eu saber que esse assunto pode chegar e bater na minha porta, inclusive durante o estágio de vocês, tá bom? É bem provável, né, professor? Por conta da questão que estamos Bastante, vivendo, quase todo mundo perdeu alguém aí na pandemia, né? é, E quem não bastante perdeu provável. um parente próximo, perdeu um amigo, né? Alguma coisa assim. Mas Perdeu então, um professor, a questão emprego. é como lidar com isso. É assim, porque eu fico assim, eu lembro quando a minha mãe faleceu, né? Eu não Uhum, consegui falar para o meu filho. Eu acho que é uma coisa que é realmente cultural, né? Porque eu não consegui explicar para ele. Demorou para eu conseguir explicar, foi a partir de aulas, de coisas que eu fui observando, que eu fui construindo uma uhum, explicação para eu dar para ele, para que ele entendesse. Eu acho que isso é uma coisa meio que cultural e que está dentro, né? Assim, precisa ser transformado, né? Precisa ser construído um conceito, na verdade, né? Porque o conceito que a gente tem, o uhum, que eu tenho, né? É esse de realmente não falar, é como se é negar mesmo, né? É não entrar em contato, como se fosse causar sofrimento, uhum. É. esse falar, né? Só que o tabu da morte, né? O tabu é tudo aquilo que a gente não pode falar. Então tem muitos tabus na sociedade, né? E quando a gente fala de tabu, né, totem tabu, né, do Freud, para quem gosta aí de psicanálise, lembrando que eu sou fenomenólogo, tá? Eu leio essas coisas porque eu sou professor, mas sou fenomenólogo. Mas quando a gente fala, por exemplo, de tabu, a gente está falando de coisas é, que envolvem um imaginário e uma dimensão que aponta para esse aspecto que nem a psicanálise consegue desvendar com quase pouca ou nenhuma clareza a questão da angústia. Então, a morte, ela aponta para essa sensação de angústia, de um não saber profundo que aponta para a gente não ser mais, né? E aí, o que acontece? Que eu posso falar para vocês, né? O tabu, quanto mais ele permanece, ele traz mais sofrimentos, na verdade. Então a gente tem tabus sobre sexo, tabus sobre drogas, tabu sobre a morte, né? Tabu sobre a sexualidade. Então a gente não falar sobre essas coisas é deixar que elas sejam preenchidas por mitos, né? Ou por notícias falsas também. Então, por isso que o ouvido, a escuta psicológica, ela não pode não considerar que esses conteúdos vão chegar até vocês. Aí, quando você falava, me ocorreu duas coisas, aí se ninguém tiver depois nenhum comentário, a gente já passa para outro assunto aí, que estou correndo aqui, porque ainda tem coisa para a gente ver. Teve um atendimento
Bom, deixa eu explicar para vocês, né? Tipo, eu fiz no meu passado, fiz um monte de coisa, e uma das coisas que eu fiz, eu fiz um estágio em docência lá na USP, bem antes de ser professor, mas no processo já desejando ser. Fiz um estágio em docência e a minha supervisora foi a professora Maria Júlia Kovacs, que lá, aqui no Brasil, é uma das especialistas sobre esse assunto de morte, estuda há quase 40 anos esse assunto, e ela tinha sido orientanda da minha orientadora à época, então a gente se aproximou e eu fiz uma disciplina na pós com ela, depois eu fui estagiário dela e pude ministrar algumas aulas e tal, e era uma aula bem bacana, porque tinham pessoas idosas, que eram da universidade da terceira idade, e tinham pessoas que eram os alunos do primeiro ano de graduação, que viam lá uma disciplina chamada Psicologia da Morte, sei lá, eles, adolescente, né, pessoal que está entrando na faculdade, eu vou lá, isso deve ser legal. Então, tinham jovens e tinham pessoas idosas na sala, e foi muito rica essa experiência de você ter jovens adultos saindo da adolescência e pessoas idosas na sala. E aí, tinha um dia, uma aula, que ela falava sobre é, como falar de morte com várias faixas etárias, e tinha um dia que era como falar de morte com a criança. E uma coisa que eu aprendi, entre muitas, é que a criança com 3 anos de idade, até em termos de desenvolvimento, ela já entende o que é morte. Ela já sabe o que é morte. Ela sabe o que significa. Ela sabe que a morte é um fato da vida e que significa que alguma coisa não vai mais poder ser acessada da mesma maneira. Seja um bichinho, seja uma formiguinha, vocês devem lembrar, esse meme é velho. Matou a formiguinha, mas matou. E o outro assim, eu matei. E o outro fala, matou a formiguinha, não era para matar, porque ele sabe que aquela formiguinha já era, não vai ter mais. Morreu. Então a criança com 3 anos ela já sabe. Só que é claro que a morte de um ente querido é um assunto mais complexo, né? A morte de um pai, a morte de um avô. Então, nós que somos pais ou mães, a gente fica naquela coisa assim de, tá aí, como é que eu vou falar? Porque a gente se sente, às vezes, meio despreparado. Questão cultural, a gente não foi ensinado a falar sobre isso. Não falaram comigo, então ou eu repito o que fizeram comigo, ou eu posso tentar acertar e dar errado. Quando eu trabalhava em hospital de cuidados paliativos, tinha uma paciente que internou, uma senhora idosa, e a filha dela, que era uma moça jovem, veio conversar comigo e falou: Olha, eu perdi meu pai há uns anos atrás e eu tenho um filho, o fulaninho, vou chamar ele aqui de, sei lá, de José. José não é nome de criança, né? É nome de criança, sim. Todo nome é nome. Então, José, meu filho tem hoje 9 anos, mas quando meu pai morreu, ele tinha só 4 anos, já faz 5. E pelo que eu conversei com o médico, a minha mãe, existe o risco dela falecer aqui no hospital. E nisso, claro, a pessoa te conta, ela chora, ela também está elaborando luto, está vivendo essas fases da negação, da depressão, da raiva, da barganha, ela não está na aceitação ainda, até porque esse luto antecipatório, ele pode acontecer, ele é saudável, não quer dizer que a pessoa já chegou na aceitação, a pessoa querida dela está lá na frente dela, às vezes falando, comendo, conversando, ela está vendo, esse corpo está vivo, então ela está elaborando. E ela falou, eu não sei como falar para o meu filho. Eu não sei como falar para o meu filho que isso pode acontecer. Eu queria preparar ele que isso pode acontecer. Pois bem. Aí eu falei, mas o seu filho tá aqui, olha, ele não tá hoje. Eu falei, mas ele tem 9 anos, não é bom que ele fique no hospital. Eu falei, não, tem uma área externa aqui, eu sento com ele ali no jardim, a gente conversa. Eu não tenho uma sala para atender criança aqui, mas eu posso conversar com ele. Ela falou, você faria isso? Claro, meu papel como profissional aqui da equipe. Legal. No determinado dia combinado,
Eu fui lá conversar com ele e conversei com o José, e a gente conversou como qualquer criança, vai falar dos interesses dele, né? Os interesses também são brinquedos, né? Não brinquedos de consumir, mas brinquedo no sentido de que até falar sobre as coisas é uma forma de brincadeira, né? Então ele está interagindo com aqueles objetos. Você estava falando de que eu queria um jogo tal, e uma conversa que não parecia que a gente estava no hospital. Até pela minha abordagem, eu vou encarar o que ele trouxer. Em algum momento a gente entrou nesse assunto, não lembro agora exatamente o caminho, mas a gente entrou nesse assunto do hospital e da avó tá ali, né? E ele diz com todas as letras, assim, ele falou assim, eu sei que a minha avó pode ir embora, né? Minha avó, e ele quis dizer, ele falou com essas palavras, eu sei que ela pode ir embora, sim, ela não tá aqui mais. Aí eu falei, você tá falando que ela pode morrer, é isso? Ele, tô falando que ela pode morrer, 9 anos. Aí ele falou, meu avô morreu. Deu, faz tempo? Eu era pequeno na época, mas eu fiquei com raiva da minha mãe. Com raiva da sua mãe? Como assim? Porque ela não deixou eu ver meu avô. Gostava muito dele. Eu era pequeno, mas eu lembro disso. Como ela não deixou? Ela não me levou lá no, como chama? Enterro? Enterro, velório. Ele, isso aí, ela não me deixou ir nesse negócio aí. Eu queria ver o meu avô. Mas você sabia que ele tinha morrido? Eu sabia, mas eu queria ver meu avô. E meu avô morreu, eu não vi meu avô. Aí eu fui conversar com a mãe depois do atendimento, fazer uma forma de orientação aos pais e falar isso, né? Que não é tabu, que não pode ser tabu, que ela tem que achar uma linguagem que faça sentido para ela, mas que esse assunto precisa ser falado. E que ele já tinha uma noção dessa possibilidade. E aí o que que ela me conta, Elisângela, colegas? Ela fala assim, então, é porque eu não consegui ver o meu pai. No dia do velório, eu não consegui me aproximar do caixão. E como isso estava me doendo muito, eu não conseguia me aproximar, eu não tive coragem de levar meu filho. Só que ele queria ter visto o corpo. Você entende? Como ao mesmo tempo é uma coisa social, mas ao mesmo tempo ela é de uma elaboração individual. Até porque para aquele corpo era o corpo do pai dela. E para a criança, aquele corpo era o corpo do avô. É uma outra relação. Entende? Então, esse é um aspecto que vocês possam ter, talvez, que lidar. Então, de que maneira que a gente comunica? Perguntando se a criança entende o que aconteceu, né? E deixando claro para ela de que uma parte do vovô, a gente não precisa explicar que é simbólica, que é memória, que é recordação, que é amor, mas que uma parte do vovô fica nela, mas que uma parte dela também fica com o avô. É uma sensação de continuidade, porque culturalmente isso acontece, isso é invariável, né? Tem religiões que os totens são os ancestrais, é uma forma de permanência. E tem outros lugares como o Japão, Okinawa, que você vai lá e coloca no dia do aniversário do ancestral, você coloca a comida preferida, você sempre deixa uma comidinha lá no totem. No dia de finados você leva uma flor, você tem fotos das pessoas em casa, entende? Você guarda uma caixinha de memórias. Então, essa continuidade da presença afetiva de quem parte, ela é reconfortante, ela faz parte da elaboração do luto, pode fazer parte da barganha e da aceitação. Agora, não falar sobre a morte, fingir que ela aconteceu, geralmente gera mais estragos, entendeu? Poxa, mas meu filho ele vai para a igreja, é errado eu falar com uma linguagem. Poxa, se é a linguagem que ele entende, se são os valores que a sua comunidade, a sua família, o seu clã comunga, não há nada de errado com isso. Isso não quer dizer que a criança não vá ressignificar isso, entende? Beleza, acho que deu para andar bastante sobre esse assunto do luto. Não estou querendo colocar uma pedra no assunto, é só para a gente ir para o assunto de hoje, que a gente tem mais 45 minutos de aula e eu tô falando que nem a lavadeira aqui. Eu queria ouvir vocês também, mas primeiro eu queria compartilhar alguma coisa. Tarará, tá, o chat aqui tá paradinho, vamos lá.
É, Vamos lá, galerinha. Seguinte, uma das questões que são importantes agora, né, é o que que a psicologia espera do psicólogo. Então, na aula, primeira aula que a gente falou sobre isso, né, vocês foram trazendo muito, assim, até um pouco da resposta que vocês deram no fórum, né, quem voluntariamente participou, e foi muito boa a participação de vocês. E a gente começou a pensar nessas expectativas e pensando, inclusive, a construção da psicologia, que ela tem uma história anterior à nossa profissão, que a nossa profissão, ela já tem, ela já está instituída no Brasil, mas isso não quer dizer que ela ainda não está crescendo e que ela ainda não está se desenvolvendo, porque esse ano a psicologia vai completar 59 anos de existência no Brasil e ano que vem ela completa 60 anos como uma profissão oficialmente, mas tem profissões que já estão assim desde a época do Brasil Império, desde a época do Brasil Colônia, né? A medicina, o direito, a educação já está, sei lá, 300, 400 anos no Brasil. Então, a psicologia ainda é uma profissão, em termos históricos, muito nova no Brasil. Então, a gente foi entender na aula passada um pouco da função do código de ética. Então, na primeira aula, a gente fez essa diferença entre moral e ética, começar a pensar essa ética como essa coluna vertebral, né, o que sustenta a nossa prática, o que, que é essa ética, então, como uma reflexão sobre os valores. Inclusive, isso que você estava fazendo, Elisângela, é uma reflexão sobre os seus valores, né? Então, essa é a Elisângela como mãe, mas e a Elisângela como psicóloga diante de uma criança que não é o seu filho, que você não pode exercer o poder parental, que você não pode falar, compartilhar com essa criança da espiritualidade, porque tem uma relação de poder na qual a criança e os pais podem entender que você está querendo evangelizar, está querendo catequizar a criança. Não é esse o nosso papel. Então, a ética parte dessa reflexão sobre os nossos valores, e aí a gente viu no código de ética que tem os fundamentos, né? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com você. Compartilhar a tela inteira, fica mais fácil da gente ver as coisas aqui. Peraí que tá. É. Acho que eu não vou conseguir abrir aqui ainda, não. Mas, bom, tudo bem. E a gente viu o código de ética, viu os princípios fundamentais, né? E aí, galerinha, a gente entrou aqui no site, né? A gente viu cada princípio, pensou um estudo de caso, e aí o estudo de caso que eu dei para vocês, para a gente pensar juntos, foi o estudo de caso falando de testes psicológicos, né? E aí eu falei, né, sobre essa questão de, poxa, como que a gente faz, né? A gente entra numa empresa que os testes psicológicos são todos copiados, né? Que os testes psicológicos ficam numa gaveta aberta e isso é passível de uma sanção ética, tanto para a instituição, pessoa jurídica, quanto para os psicólogos. E aí a gente ficou pensando junto nisso e a gente chegou à conclusão que isso é uma falha ética, de que isso pode ser passível de transitar algum tipo de penalidade para os psicólogos envolvidos, para a empresa, né? E isso é alguma coisa muito preocupante. Aí, galera, a gente ficou pensando, então, como que a gente, né, é, como é que os testes psicológicos entraram, né, na nossa vida aí como psicólogos. E aí a gente vem aqui para a lei, peraí, não é esse aqui não, é a lei, peraí.
Não, é essa lei mesmo aqui. É o capítulo 13, artigo 1, beleza. Que é a lei de 1962, 27 de agosto, que dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo, né? Foi assinado pelo presidente João Goulart, depois sofreu o golpe. Mas beleza. E aí tem uma série de aspectos que são vedados, que foram vetados, fala sobre a vida escolar, fala sobre o direito conferido aos diplomados, né? Que são os direitos que, 59 anos depois, se configuram para vocês também, ou seja, a partir do capítulo 3, artigo 10. Para o exercício profissional, é obrigatório o registro dos diplomas no órgão competente, no Ministério da Educação e Cultura, ou seja, o diploma de vocês tem que ser reconhecido como um diploma válido para o MEC. Então, o funcionamento do curso, que vai falar aqui no capítulo 4, precisa ser um curso reconhecido pelo MEC, como é o curso da nossa universidade já há muitos e muitos anos. Ao portador do diploma de bacharel em psicologia conferido o direito de ensinar psicologia em cursos de grau médio, nos termos da legislação em vigor, e o portador de diploma de licenciado em psicologia conferido o direito de lecionar psicologia, atendidas as exigências legais devidas. Esse artigo 11 e 12, embora ele vigora, os cursos em geral, eles ou oferecem a formação como bacharel, ou oferecem uma coisa chamada que é a formação psicologia, formação de psicólogo. Porque antigamente se podia fazer 4 anos de bacharel, então a quantidade de horas do curso era maior, acho que era uma coisa de 4.600 horas, era bastante coisa. Então se tinha 4 anos de curso, e aí no quinto ano você podia optar por fazer a licenciatura, né? Então eram 5 anos, então você saía, aliás, você fazia ou o último ano bacharel, ou você fazia o último ano a licenciatura. Então, isso meio que não está mais em voga. Você tem algumas universidades que são autarquias públicas, tipo a USP, que ainda oferecem a possibilidade de você fazer licenciatura em psicologia. Quem é mais antiguinho, igual eu, vai lembrar que a, a, nos idos da década de 90 se tinha aula de psicologia, até o início dos anos 2000, se tinha aula de psicologia, de sociologia, de filosofia no ensino, na educação estadual. Mas isso foi tirado em algum momento, então hoje a gente não vê o psicólogo dando aula na escola estadual, mas isso era uma possibilidade. Pois bem, artigo 13, isso aqui é importante para a gente. Ao portador do diploma de psicólogo é conferido o direito de ensinar psicologia nos vários cursos que trata a lei, observadas exigências específicas, e exercer a profissão de psicólogo. Constitui função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos: diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica, solução de problemas de ajustamento. Parágrafo 2º, é da competência do psicólogo a colaboração em assuntos psicológicos ligados a outras ciências. Esse aspecto aqui do artigo 13, parágrafo 1º, ele é importante para a nossa discussão hoje, porque ele está falando que constitui função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos. Então, aqui na prática clínica, na prática do que viria a ser o recrutamento e seleção de pessoas, a orientação psicopedagógica, né, na área da educação, ajustamento de problemas, e a avaliação psicológica se constitui numa área importante para a psicologia, onde a psicologia colabora com outras ciências, não só no âmbito da ciência, mas também no âmbito profissional. Vamos guardar aqui, ó, capítulo 13, vou até vir aqui para essa bonitinho. Né?
Então, falando aqui de testes psicológicos, aqui a gente está falando da Lei 4.119, de 27 de agosto, que não à toa é o Dia do Psicólogo, de 62. Então, lá, de uma certa maneira, já abre para nós a possibilidade da gente falar de testagem psicológica, que já eram instrumentos que existiam em outros países, que foram sendo validados aqui no Brasil, e outros instrumentos que foram construídos aqui no Brasil. Vocês já falaram sobre testes, né, psicológicos, eu sei que vocês já estudaram isso. Mas a reflexão tem a ver com a nossa prática profissional, vocês vão entender. Beleza. Aí o que eu queria compartilhar com vocês hoje? Peraí, cadê a resolução aqui? Just a minute. Aqui, ó. Ahn, Aí, galerinha, isso aqui é 1962, certo? Ah, tá aqui já do lado. Cabeção. Ah, cadê? Resolução 02, não é 07? Peraí. Não, essa aqui é que fala sobre avaliação psicológica, não é essa que eu quero. Ah, aqui. Sobre o controle. Aqui, é isso daqui. Aí o que aconteceu? A gente tem, como a gente falou nas outras aulas, documentos que são produzidos pelos conselhos da nossa profissão, que são os conselhos regional de psicologia e o Conselho Federal de Psicologia. Quando vocês forem, já tiverem obtido o seu diploma, só com o diploma, assinado pelo ministro lá da Educação e pelo reitor da universidade ou pelo diretor acadêmico, vocês vão poder, com o diploma, com os seus documentos, irem para a sede do Conselho de Psicologia ali na Arthur Alvim, perto do metrô Clínicas, uma travessa da Teodoro Sampaio, ou em alguma subsede no ABC ou em outras regiões aqui do estado de São Paulo, vocês vão fazer a inscrição de vocês no Conselho Regional de Psicologia. Os conselhos regionais, basicamente, eles estão divididos aí por estados. E existe uma outra autarquia, que é o Conselho Federal de Psicologia, que também faz resoluções, que faz materiais, são as cartilhas, que são materiais educativos para ajudar a psicóloga e o psicólogo na sua prática, e também publica algumas normativas. As resoluções, elas são baseadas na lei. Então, essa resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 02, do ano de 2003, ela define e regulamenta o uso, a elaboração e a comercialização de testes psicológicos, e ela vai revogar uma resolução anterior, que isso pode acontecer, que é a 25 de 2 anos antes, de 2001. Essa história aqui, de que ela está revogando, talvez isso não é o mais importante. Então ela vai falar, ó, no uso das atribuições legais e regimentais que são conferidas pela Lei 5.766, de dezembro de 71, que a lei que vai regulamentar os conselhos de psicologia, dando autoridade para que o conselho faça a regulamentação. A Lei 4.119, de 62, que restringe o uso ao psicólogo de métodos e técnicas psicológicas, estão lembradas? Copia e cola que eu fiz aqui aqui no bloco de notas, né? Artigo 13, parágrafo 1º, né? E aí eles vão considerar outras coisas para fazer esse aspecto aqui, que é a definição e a regulamentação do uso, elaboração, comercialização de testes,
revogando uma resolução anterior, entendendo que essa é melhor. No artigo 18, vocês já vão entender o tamanho da treta? Aguardem pacientemente aí, galera. A gente tem mais meia hora, ainda queria ouvir vocês. Pelo menos para a gente pensar junto. Aqui no artigo 18, diz assim, bom, vamos ler o 17 antes. O Conselho Federal de Psicologia disponibilizará em seus veículos de comunicação informações atualizadas sobre as etapas de cada teste psicológico em análise e a relação de testes aprovados com inclusão ou exclusão de instrumentos em função de cumprimento ou não do que dispõe a resolução, especialmente por meio de divulgação na página pol.org.br na rede mundial de comunicação à internet. Lembrem que é 2003. 18. Todos os testes psicológicos estão sujeitos ao disposto nessa resolução e deverão, primeiro, ter um psicólogo responsável técnico que cuidará do cumprimento dessa resolução. 2. Estar aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia. 3. Ter sua comercialização e seu uso restrito a psicólogos regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. Parágrafo 1º. Os manuais de testes psicológicos devem conter a informação com destaque que sua comercialização e seu uso são restritos a psicólogos regularmente inscritos em Conselho Regional de Psicologia, citando como fundamento jurídico que artigo 13 da Lei 4.119 e esta resolução, que diz que o portador de diploma de psicologia é conferido o direito de ensinar nos cursos que trata de... deixa uma quebra. Não, já está com quebra automática. Exercer a profissão de psicólogo e constitui função privativa do psicólogo, entenda-se da psicóloga, do psicólogo, a utilização de métodos e técnicas psicológicas. Então, basicamente, o que essa resolução está dizendo? Que o Conselho Federal de Psicologia, entre outras coisas, mas principalmente para nós agora interessa, dizer que o Conselho Federal de Psicologia vai desenvolver um mecanismo para dizer quais testes são desaconselhados e, portanto, não aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e quais testes são desaprovados. São desaprovados e quais testes são aprovados, são recomendados pelo Conselho de Psicologia. Esse sistema, ele foi desenvolvido e ele tem toda uma forma de avaliar os testes, vocês já devem ter visto, que é o sistema, que é o SATEPS, que é o sistema de avaliação de testes psicológicos, tá? Que vai dizer quais testes, né, e vai dizer que conforme as resoluções, quais testes que são recomendados ou não. Então, vai falar quem são os pareceristas atuais, vai falar dos testes que estão em avaliações, quais são as ações que esse comitê, que essa comissão, melhor dizendo, estão realizando. Ele vai dizer aqui quais testes que o psicólogo e a psicóloga não pode usar, porque eles ainda não foram avaliados ou são desfavoráveis, ou os que o psicólogo pode usar, que são privativos do psicólogo e favoráveis, e que são instrumentos não privativos, porque tem coisas que o médico, a enfermeira, outros profissionais da saúde podem usar. Legislação, perguntas frequentes, então aqui é um lugar que, se você quiser comprar um teste depois que você tiver, né, for um psicólogo formado, e você quiser comprar um teste para você se aprimorar e até se especializar na área de testagem, de avaliação psicológica, vale a pena você, necessário que você use aquilo que está considerado como favorável
pelo SATEPS, tá? Porque se você fizer uma avaliação psicológica e você usou um teste que é visto como desfavorável, que você não pode usar, isso pode se voltar contra você, tá? Então, você tem que ficar atento, e se for usar uma testagem psicológica, certificar que ela ainda é considerada favorável, ou pelo menos pode ser utilizada pelo psicólogo, mesmo que não seja do uso privativo. Só que essa legislação aqui que a gente tá lendo, ela fala mais uma coisa, que a comercialização e o uso é restrito aos psicólogos regularmente inscritos em Conselho Regional de Psicologia. Isso em 2003, nós estamos em 2021. Qual que foi o problema? A Procuradoria-Geral da República, a PGR, o seu procurador, na pessoa do seu procurador, à época, nos idos de 2005, entrou com uma ação de inconstitucionalidade, direta ou indireta, que é uma ação prevista na Constituição, que diz o seguinte: quando o presidente, quando os deputados, os senadores, quando os conselhos, as entidades de classe, quando os conselhos fizerem alguma resolução, eles têm poder de fazer resoluções, como diz aqui, né? Considerando o Conselho Federal de Psicologia no uso das suas atribuições legais e regimentais que lhes são conferidas pela Lei de 71 a 5.766. Então, o Conselho Federal tem esse poder. Quando ele faz uma regulamentação que ela, na visão de alguém, vai contra a Constituição, isso vai ser avaliado pelo Supremo Tribunal Federal. E o Procurador-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República, melhor dizendo, corrigindo aqui o termo adequado, entendeu que o artigo 18, no seu, como fala? No seu, não é aspecto terceiro, que tem o nome, inciso terceiro, e parágrafo primeiro, parágrafo segundo e parágrafo terceiro são, esse bloco azul aqui, são inconstitucionais. Então, entrou para votação no Supremo Tribunal. Vocês não viram isso na televisão. Não viram na televisão isso não apareceu nos jornais. Mas isso está sendo votado desde 2005. Ficou parado, na verdade, lá no Supremo Tribunal. Isso voltou a ser votado em 2013, voltou à baila em 2018. A ministra, acho que 2018, 2019, 2020, a ministra Carmen Lúcia pediu vistas, ou seja, ela pediu para interromper a votação para ela poder ler com mais cuidado. E agora, em 2021, por maioria de votos, foi decidido que esses aspectos aqui são considerados inconstitucionais. Aí, antes da gente continuar, eu queria perguntar para vocês, eu vou até parar aqui de compartilhar, eu queria perguntar para vocês, uma ou duas pessoas podem comentar, ou mais pelo chat, todo mundo pode falar se quiser, mas se quiser abrir a câmera e falar, uma ou duas pessoas é legal. Então, o artigo que previa na resolução 02/2003 do Conselho Federal de Psicologia, que definia que para você comprar um teste, você precisa ter um CRP ativo e você precisa ser um psicólogo formado e que o uso restrito é da psicóloga e do psicólogo, isso foi considerado inconstitucional. O que vocês acham que isso gerou no meio psicológico? O que vocês acham que isso pode gerar? Não é pegadinha, pensem aí, pensem criticamente.
porque está dizendo lá em 1962, na Lei 4.119, que o uso de técnicas e procedimentos psicológicos são de uso privativo da psicóloga e do psicólogo. Aí, o CRP, para tornar o processo mais protegido, né, para que as pessoas não tivessem acesso livremente, qualquer pessoa tiver acesso a um teste psicológico, ela revogou a resolução de 2001 e ela disse, na resolução de 2003, nos atributos da sua responsabilidade, baseada na Lei 4.119 de 62, na Lei 5.176 de 71, que ela pode fazer as resoluções, de que tem que ser psicólogo para comprar teste psicológico. E esse uso desse teste tem que ser psicólogo. E isso está no artigo 18, inciso 3º, parágrafo 1, 2 e 3. Aí a Procuradoria-Geral da República diz, isso é inconstitucional. Ou seja, essa resolução não está batendo com a Constituição. Aí vai para a votação do Supremo Tribunal Federal, ou seja, dali não tem para onde ir, aparentemente. E os caras decidem que essa resolução ela é inconstitucional, ou seja, ela não pode ser realizada. Se ela vinha sendo realizada de 2003 até 2021, babau. Mas há uma decisão dos ministros do Supremo que ela não é constitucional. O que vocês acham que acontece? Não faz ideia? Judimile, banalização dos testes. Sim, é uma preocupação de quem trabalha com avaliação psicológica. Indo nessa linha aí da Judimile, o que mais que dá para pensar? Aliás, obrigado, Judimile, aí pela participação. Vamos pensar o seguinte. Eu pensei na queixa e crianças escolar. Talvez um pedagogo comprar um teste psicológico e aplicar nos seus alunos. Boa noite, professor. O resultado Boa. Oi, Andressa, fala, querido. É a Andressa que falou? Alô? foi. Não deu para ouvir? Não, você falou, Bruno, e saiu correndo. Ah, tá. Não, é que a internet deve estar ruim. Por isso que eu deixei a câmera fechada. Eu disse que além da banalização dos testes, tem a interpretação também. Ela pode ser. Ela pode não, ela vai ser incorreta, né? Porque ao usar como fala? As instruções do teste, você consegue aplicar. Agora, interpretar já não vai ser correto. Exatamente. É um outro ponto. E aí, se a interpretação, ou se o resultado obtido, se o procedimento não foi dentro do rigor técnico, assim, quais desdobramentos que isso pode ter na vida das pessoas em geral? O que vocês acham? As pessoas serão rotuladas, né? Fabiana, quem tá falando? Eu tô te vendo, Fabi. Né, são, né, como a Andresa falou, rotuladas e um teste mal interpretado com a banalização vai fazer com que a pessoa também, outras pessoas que não tenham, né, o curso e a obrigatoriedade de ter o CRP comprar, então tudo isso, né, uma pessoa que não sabe aplicar, não sabe ler o teste, concluir, diagnosticar errado, banalizar autismo, né, TDAH, todas as coisas, né, que a gente sabe que pode acontecer. Eu acho que isso é um perigo mesmo. Muitos perigos, né? Esse é um deles, assim, tantos perigos
e até dá uma bugada, assim, você fala, caramba, que loucura, né? Loucura não é nem a loucura divertida, nem a loucura estereotipada, mas é uma coisa bem complicada. Pacientes serão negligenciados em um futuro acompanhamento por causa de resultados equívocos. Lembrem que, assim, o uso de técnicas psicológicas não for, o uso privativo do psicólogo de técnicas, deixa eu até pegar aquilo que está no bloco de notas para não falar bobagem, de técnicas e métodos psicológicos continua privativo dos psicólogos. O que foi revogado foi o artigo 18, quando ele fala sobre a aquisição, né, a compra, ou seja, qualquer pessoa que não é um psicólogo pode comprar um teste psicológico. E antes o teste psicológico só podia ser comprado pelas editoras autorizadas, e esse teste psicológico ele precisa ter um CRP associado a ele. Então, poxa, eu como aluno de psicologia posso comprar um teste psicológico? Você mesmo não. Se algum psicólogo que você conheça comprar para você, aí isso acontece. Porém, quando a gente fala do estudante de psicologia comprar um teste, isso não parece ser tão problemático. Não quer dizer que também estou dizendo que então qualquer um já podia comprar um teste. Não. Eu não acho que o estudante que tem acesso a testes, que vai estudar testes psicológicos, vocês tiveram acho que 3 semestres de teste psicológico, então isso é uma realidade. Porém, se os testes não são mais privativos na aquisição, na utilização, os testes continuam privativos. É só psicólogo e psicólogo que pode aplicar e avaliar através dos testes. Mas, se qualquer pessoa tem acesso aos testes, isso envolve a possibilidade de questionar os resultados, como vocês falaram, possíveis rotulações, más utilizações que não vão poder ser regulamentadas pelo Conselho Federal ou Regional de Psicologia, veja, porque se um psicólogo fizer uma avaliação que for, como vocês falaram aqui, equivocada, banalizada, esse psicólogo pode responder desde uma advertência, uma penalidade privada, pública, ou até a cassação do seu diploma. Agora, e se um outro profissional que agora quiser comprar um teste, compra o teste e aplica? Quem que vai ser responsabilizado? Entende o que eu quero dizer? Porque o Conselho de Psicologia, ele só tem autoridade sobre os psicólogos. Está entendendo? Fabiana, Andresa, Érica, estão entendendo? Elisângela? A psicologia só tem autoridade em instituições jurídicas e psicológicas e que atuem na defesa do exercício da profissão. A partir do momento que o teste está liberado para compra, qualquer pessoa pode ter acesso. Por exemplo, um exemplo que eu trouxe para vocês semana passada, de compartilhar minha tela aqui. Eles vão falar assim, nossa, professor, não está muito com cara de aula essa parte, tá uma coisa meio assim, complicado, porque está me fazendo pensar aqui então, porque eu estou falando com meus colegas. E esse é um assunto que vai pegar. Olha só. PMs reprovados em teste psicológico dão um jeitinho de entrar na polícia. Reportagem jornalística do Intercept Brasil. Candidatos com estabilidade constatadas em exame oficial recorrem ao judiciário para burlar resultado e vestir a farda da PM de São Paulo. Em uma profissão com alto nível de estresse e exigência de tomada de decisões permanentes sobre a vida de outras pessoas, como, por exemplo, atirar ou não atirar, eis a questão, como a de policial militar, o exame psicológico é uma etapa crucial do processo seletivo para recrutar bons soldados. Mas, pelo menos no estado de São Paulo, ser reprovado em teste psicológico não impede o candidato de um dia vestir a farda cinza da corporação.
Enquanto alguns esperam um novo exame, se preparam melhor e tentam mais uma vez, outros procuram ganhar a vaga no grito com a ajuda do judiciário. Um levantamento inédito do Intercept descobriu que só em 2020, 32 candidatos conseguiram entrar na polícia, mesmo tendo sido reprovado no teste psicológico. Ou seja, ninguém quer ter na sua comunidade, no seu bairro, pessoas que portam armas e que têm o poder de exercer a coerção no poder da lei, que fazem parte que são representantes da segurança pública, alguém que, infelizmente, devido ao alto nível de estresse, não vai tomar decisões condizentes com essa responsabilidade, porque tem algum tipo de instabilidade mental, emocional, que afeta o seu juízo e a sua possibilidade de tomar as melhores decisões. Aqui a gente está falando de uma entrevista de que pessoas reprovadas tentam, mesmo assim, conseguem por via do judiciário. Depois eu coloco o link aqui para vocês, e vocês leem com mais calma depois. E a gente pode voltar a conversar. Mas veja aqui, né, por exemplo, critérios que são avaliados. Aqui. Existem vários testes, né, entre eles o psicológico. A maioria desses testes são de caráter eliminatório. Assim, se o candidato for reprovado em um deles, automaticamente será desligado o processo seletivo. É o caso do teste psicológico, em que o concorrente passa por duas fases, uma coletiva, em que outros candidatos participam de uma roda de análise, e outra individual, em que o psicólogo entrevista o candidato sozinho. Controle emocional, relacionamento interpessoal, liderança, flexibilidade de conduta são algumas das características exigidas dos candidatos, segundo apontam os cursos preparatórios para PM, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Instabilidade, descontrole emocional, outros problemas psicológicos derrubam muitos nessa fase. Quando os avaliadores chegam a essas conclusões, os candidatos são considerados inaptos e reprovados. Aí aparece, matou o namorado, entrou na PM, número de reprovados triplica em 2020, ou seja, mais gente, às vezes, adoecida do ponto de vista mental e do humor. Olha que importante essa observação aqui de uma das partes, né? A parte jurídica. Quando a justificativa dos psicólogos é bem fundamentada, raramente o candidato consegue reverter a decisão na justiça. Olha a importância de uma avaliação científica, profissional e ética. Até porque a gente vai mexer, vai afetar a vida não só do policial e da sua profissão, do seu sonho, mas de toda a comunidade. Caso a gente tome uma decisão que não é baseada em ciência, que não é baseada na ética. Eu não vou ficar lendo aqui, mas é legal que vocês leiam e saibam que não só para PM, mas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação Automóvel, para a Carteira Nacional de Habilitação Especial, caminhões de carga explosiva, para a obtenção do brevet, né, a autorização para voar aqui no Brasil, para porte de arma, tudo isso é necessário avaliação psicológica, e a avaliação psicológica envolve testagem psicológica. Se os testes ficam banalizados, vocês entendem o tamanho do problema social que a gente vive? Entendem? Assim, você entra num avião, coisa que a gente não está fazendo agora, a gente está estudando, mas devido à pandemia, mas pensa, você entra no avião e aí você pensa, será que esse piloto hoje acordou bem? Será que ele está conseguindo elaborar bem o luto? Será que ele não está numa crise de ansiedade hoje? Entendem? Será que tem alguma ideação suicida rolando? Você parte do princípio do senso comum de que está tudo certo
e está tudo bem. E a gente sabe que, do ponto de vista da saúde mental, as coisas não estão boas. Então, o teste psicológico é, na verdade, uma contribuição importante à avaliação psicológica para a sociedade. Não é rotular ninguém, não é impedir ninguém de exercer a sua liberdade, mas até de proteger essa pessoa e os demais dos males de que uma autoridade, de que um poder que alguém tenha nas mãos possa ser usado contra essa pessoa e contra outros cidadãos. Porque, de fato, o cidadão tem direito à segurança, à saúde, e é dever do Estado. Então, queria compartilhar aqui uma outra matéria, que depois eu mostro para vocês também, mais 2 minutinhos, e aí a gente dá uma pausa aqui para eu ouvir um pouco mais vocês. Vou compartilhar uma outra aba aqui para... Vocês falam assim, por que, professor, você está sendo malvado com a gente, fazendo a gente pensar sobre essas coisas? Porque a função da nossa profissão é fundamental para a sociedade ocidental. Diante das questões, da forma como a sociedade se estruturou, a psicologia se viu como algo necessário. Eu não digo oriental, não quer dizer que não tenha psicólogos no Oriente, mas para a sociedade ocidental é uma certeza. E para o mundo, na visão da Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, não existe saúde sem saúde mental. Então, eu estou dizendo da importância que vocês têm justamente por conta da responsabilidade que vocês terão no exercício dos direitos de serem psicólogas e psicólogos que vocês irão muito em breve adquirir. Isso carece de uma reflexão ética. Então, por isso que eu digo, a gente precisa urgentemente sair da posição de aluninhas e aluninhos e começar a assumir, se revestir dessa coisa. Eu sou uma psicóloga em formação. Eu sou um psicólogo em formação. O que vocês, infelizmente, vão ter que enfrentar pelo contexto, seja ele do governo, seja ele da pandemia, seja o que for, é um contexto muito exigente. Na minha opinião como profissional, se vocês não começarem a fazer reflexões como essa agora, capaz de vocês desistirem da profissão dado o nível de exigência, entendem? Então, vocês não precisam ir para a prática para fazer essas reflexões éticas. Eu sei que vocês têm condição de refletir sobre isso agora. Por isso que é importante a gente saber o que a psicologia espera da gente. E aí, deixa eu compartilhar mais duas coisas com vocês. Depois a gente dá uma pausa. Aí tem essa matéria aqui. Tudo isso eu vou colocar no chat. E aí vocês copiem, quem tiver com acesso aí a... Que é essa daqui, ó. Como é feita a avaliação psicológica de pilotos de avião? Pensem o seguinte, tem companhias aéreas brasileiras e que trabalham sobre a obtenção do brevet, né, que seria o equivalente ao CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, né, a Carteira Nacional? É a Carteira. A Carteira Nacional de Habilitação. É que o pessoal mais antigo chamava de carta, né, a Carteira Habilitacional. A Carteira Nacional de Habilitação. Então, é o seguinte, nem todos os pilotos obtêm o brevet no Brasil. Tem muitos pilotos que vêm quando a gente estava num outro momento da aviação, que eles vêm de outros países, né? Vêm da Europa, dos Estados Unidos, da África, da Ásia, da Oceania. Mas aqui essa matéria da BBC, ela está falando da avaliação psicológica de pilotos de uma instituição aqui internacional, que é a Germanwings, né? Que está relacionada com a Lufthansa, que era a controladora. Essa matéria aqui, ela está falando de um pouco mais atualizada, mas está falando que em 2009 o treinamento do piloto foi interrompido, retomado, foi considerado apto, desempenho sem críticas, nada marcante, só que suspeita que a queda do avião
tenha sido intencional por parte do piloto, ele tenha pegado o manche ali do avião e jogado, e aí centenas de pessoas morreram. Então, isso tem a ver com o exemplo que eu estava dando sobre obtenção de brevet e que tem que ter avaliação psicológica aqui no Brasil. Aqui nessa matéria, vocês vão ver que lá no outro país, que é da Lufthansa, eles mesmos falam aqui, né, de que o presidente executivo da Lufthansa deu a entender que não haveria teste psicológico especial obrigatório na Europa. E aí dá exemplos de países que a Grã-Bretanha não é mais da comunidade europeia, mas faz parte do continente, e de que eles não filtram os candidatos por motivos psicológicos, que a avaliação é feita por médicos. Então, e aí termina aqui, ó, no seguinte, né? Qual seria a melhor resposta? E termina aqui. A triagem psicológica feita pelo médico, diz aqui a especialista, pode ajudar, mas isso não vai resolver tudo. A saúde mental das pessoas pode mudar ao longo da vida. No caso do Lubitz, não houve sinais de aviso, de acordo com a Lufthansa, que é o piloto que supostamente, intencionalmente derrubou o avião. Não é óbvio como as companhias aéreas possam chegar a uma triagem perfeita, e ela afirma: eu não conheço qualquer teste em que você consiga investigar o estado mental de uma pessoa de forma abrangente e objetiva. A resposta é evitar que um piloto nunca esteja sozinho na cabine de comando, diz Lohane. Essa abordagem que a Autoridade Federal de Aviação dos Estados Unidos adotou, agora a Europa vai analisar se fará o mesmo. Essa questão que ela fala, eu não conheço qualquer teste que avalie o estado mental de uma pessoa de forma abrangente, para mim demonstra um profundo desconhecimento. Se a gente olhar os testes que estão disponíveis no SATEPSE, todos eles são avaliados com critérios profissionais, mas sobretudo científicos. Se não tiver validação para a população brasileira, se não tiver publicação científica que fortaleçam aqueles dados, e isso é feito de uma maneira assim bem detalhada, que o teste tem tantos anos, é bem assim metodológico, é bem metódico. Então, dizer que não tem testes não resolve o problema, significa que a gente tem que avançar cientificamente, inclusive na avaliação psicológica, embora a gente está falando de um outro país, que é regido por uma outra legislação, que não é o Brasil. Mas no Brasil, para a obtenção do brevet, é necessária avaliação psicológica, que no Brasil passa também por testes psicológicos. E aí, por último, já ultrapassando o tempo que eu tinha me proposto, mas já caminhando aqui para o encerramento da minha fala, compartilhar com vocês uma guia. E outra, não só os pilotos, mas também os comissários de bordo também se submetem à avaliação psicológica, tá? E aqui, não é esse que eu quero compartilhar, não, acho que é o do lado. Peraí. Just a minute. Aqui, ó. É isso aqui. Teste psicológico, cadê? Tá compartilhando? Peraí. Testes psicológicos, CFP, Conselho Federal de Psicologia, realiza pronunciamento sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem a ver, né, com declarados como inconstitucionais, os dispositivos da Resolução 02 de 2003. E aí as entidades nacionais de psicologia, a FEMPB, o Instituto Nacional de Avaliação Psicológica, a IBAP, a Associação Brasileira de Rochá e Métodos Projetivos, a ASBRO, a IBNEC, da Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Comportamento, e nem sei falar isso aqui, a Associação Brasileira de Psicologia do Tráfico, que todas elas
são associações que estão envolvidas na avaliação psicológica, até em termos, inclusive, periciais, em termos forenses, em termos jurídicos. Isso afeta amplamente a sociedade brasileira. Então, eu vou deixar o link também para vocês. Esse link, aliás, já está lá no SEAD Virtual. É um pronunciamento que a atual presidente do Conselho Federal de Psicologia faz, falando a todos os psicólogos. Dura, assim, meia hora, mas eu acho que vale super a pena vocês ouvirem. Ouçam com um áudio mais rápido, que aí dura uns 18 minutos o pronunciamento de todos. E aí cada presidente, representante dessas associações e institutos vão falar. E eu acho que é importante vocês saibam, até porque ela fala muito das preocupações dos nossos profissionais, né? Tipo, e agora? Tipo, acabou? Então, o que ela explica, já dando spoiler da comunicação, é que o que vai rolar é que eles vão entrar com outras medidas judiciais para tentar reverter essa decisão do Supremo. Então, assim, ainda não acabou. E eles não falam exatamente quais são as medidas, porque elas vão ocorrer, nesse primeiro momento, em sigilo, mas depois, quando eles tiverem ou modificado essa decisão, ou tiverem já exaurido as possibilidades, eles vão publicar no site do Conselho Federal de Psicologia todos os documentos sobre esse processo judicial. Por isso que é importante, volta e meia, vocês entrarem no site do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia. No Conselho Federal de Psicologia, vocês vão ter aqui acesso às legislações, aos serviços que são disponibilizados, às publicações que são feitas, e principalmente, que eu acho que é esse que é o ponto importante para nós, no Conselho Regional de Psicologia vocês terem acesso a os conselheiros. Poxa, professor, eu tenho que atender, mas eu não tenho grana para pagar um supervisor. Lembre que no Conselho Federal, no Conselho Regional de Psicologia, quando você está cadastrado, você tem lá um conselheiro, sempre de plantão, lá nos dias que eles têm um plantão, que é nos dias úteis, com a pandemia está um pouco diferente, para conversar sobre questões éticas. E isso é muito importante, mesmo para quem às vezes tem mais vivência profissional. Chegar para alguém e falar, olha, estou com essa dúvida aqui, como é que eu ando daqui para frente? Isso é importante até para vocês respaldarem-se no futuro, porque vocês tomaram uma medida que foi refletida, dialogada junto com o Conselho Regional. Então é bom saber que vocês não vão ser só cobrados, vocês também vão ter auxílios disponíveis para vocês, tá bom? Diante disso, queria saber, assim, com vocês, vou parar aqui de compartilhar, não acho que a gente esgotou o assunto, mas apresentei aqui os aspectos principais e me parecem que são preocupantes, né? São bem preocupantes. A gente, embora seja uma profissão que tem quase 60 anos de existência no Brasil, a gente ainda tem que lutar pelos nossos espaços conquistados cientificamente como profissionais também. Ouvindo isso, o que ocorre para vocês? Vocês ficam preocupados? Ou, claro, imagino que sim, mas quais são as reflexões que vocês fazem? Podem colocar aqui no fórum, ou quem quiser pode abrir a câmera e compartilhar, abrir o áudio e compartilhar também. E eu sei que é muita coisa para digerir numa tacada só. Porém, é o que temos para hoje. É um assunto que está pegando e é importante que vocês saibam. A disciplina tem essa função também, deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo. E essa é uma questão que está rolando já na vida profissional e que vai afetar certamente aí. Mas é claro, eu acho que isso pode ser revertido, porém ainda não tem uma luz no fim do túnel para isso.
Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Só Professor, essa pode questão falar, dos Gisele. testes é bem delicada, né? Inclusive, assim, eu falo por mim, mas mesmo a gente que estudou na faculdade, mesmo a gente que estudou, teve esse tempo todo de estudo sobre esses testes, ainda assim eu não me sinto hoje preparada para aplicar um teste. Então, Sim. eu acredito que eu preciso, depois da faculdade, procurar um curso de especialização, nem sei onde tem, nem como que funciona, né? Mas Uhum. para realmente aprender a aplicar, porque eles são bem delicados, assim, são bem complexos Sim. em sua Sim. totalidade, e a gente não tinha muito acesso mesmo, né, por conta desse sigilo todo, a gente só tinha acesso ali na aula, então a gente aprendia, aplicava, mas não é, E é já uma coisa que a gente fazia mais guardava. com supervisão do que realmente aprendeu, assim, né? Não posso falar que Isso. eu aprendi Uhum. naquele momento com a supervisão, a interpretação, quem ajudava a gente a fazer era o Gustavo, Sim. mas assim, não tem domínio deles, né? Então, assim, eu imagino que se a gente que passou por essa experiência não tem o domínio, imagina uma pessoa que nem sequer teve esse contato, né? Uma pessoa que entendia mais e que ensinasse, né? No caso, o professor. Exatamente. Então, é bem delicado mesmo, é uma questão que a gente precisa realmente se preparar para aplicar um teste. E é uma coisa que vai decidir alguma coisa na vida de alguém, então é muito Sim. delicado, né? Se você vai, por exemplo, participar, não é a única, não é o único critério, mas para essas avaliações da Carteira Nacional de Habilitação, brevet, porte de armas, a entrada no serviço público na esfera municipal, estadual, federal, você passa por testagens psicológicas, né? Então, eu contei para vocês o exemplo de um amigo meu que, há muitos anos atrás, fez o processo para obtenção da CNH e reprovou, passou em tudo, mas sempre reprovava no chamado teste psicotécnico, né? Que são os testes psicológicos lá que são aplicados para avaliação se você pode continuar mesmo, se você está habilitado psicologicamente para poder guiar um carro, para poder dirigir. Ele foi reprovado 3 vezes. E aí também nisso tem que ter uma questão ética, até que um colega, psicólogo, um colega nosso, chamou ele e falou, olha, os resultados do teu teste podem apontar, ó, veja só, não é que falou que podem apontar para um transtorno de hiperatividade e déficit de atenção adulto, que pode ter começado na tua infância, mas que também pode ter sido instaurado na vida adulta. Porém, isso é uma coisa que você precisa cuidar. E por isso, pode ser que por isso você não foi, por essa questão que precisa ser cuidada, é por isso que você não foi aprovado hoje. Então, o que ele fez? Foi, procurou suporte psicológico, suporte psiquiátrico, cuidou dessa questão da hiperatividade durante o tempo que precisou, depois foi lá e obteve êxito em todos os processos, foi habilitado foi considerado apto através da avaliação psicológica pelo colega lá da psicologia do trânsito e dirige, resolve a sua vida, entende? Mas essa testagem, ela não inviabilizou a vida dele. Pelo contrário, ela permitiu que ele cuidasse de alguma coisa que ele não estava vendo e que ele só ficou sabendo porque ele foi tentar tirar a habilitação, entende? Então, a gente tem que entender a nossa responsabilidade no exercício do direito de ser psicólogos, mas entender também que isso é uma forma de poder. Então, existem muitas pessoas que querem se apropriar disso, que, entre aspas, é um poder que as pessoas acham que o psicólogo tem, né? Ah, só o psicólogo que pode testar. Sim, porque com esse poder, entre aspas, é isso, vem uma responsabilidade enorme. Então, tem uma disputa de poder enorme nessa decisão que chegou até o Supremo Tribunal Federal. Espero que seja revertido, porque senão a gente cai realmente não digo pelos estudantes de psicologia, eu acho que tem que ter mais acesso até para que a testagem
seja uma coisa que já comece a interessar vocês na graduação, mas não na mão de pessoas que não são psicólogos, senão realmente a gente vai chegar na banalização da testagem e isso vai ser muito ruim para a sociedade. Eu acredito assim. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre esse assunto, sobre algum dos assuntos que a gente tratou em aula? Senão, eu vou liberar vocês, queridos. Não? Ok. Então, é isso. Lembrem que na semana 7 nós não temos fórum, ok? O fórum é na semana 8 para dar tempo da gente abordar todos os assuntos, para de fato vocês responderem lá a pergunta que é para a semana que vem, tá bom? Então, o fórum é semana que vem, do dia 22 ao dia 26, eu vou deixar aberto até o dia 28, então vocês vão ter o outro final de semana para fazer depois da aula. Se não fizer até o dia 28, perdeu o Playboy, se deu o Playgirl, garota, e já era, tá bom? E qualquer dúvida, me acessem por e-mail. Se tiver alguém que tiver que atender no primeiro horário das quartas-feiras, por favor, me comunica por e-mail, tá bom? Para a gente depois ver com o Gustavo como é que isso vai ficar, para não atrapalhar nem a aula e nem o estágio de vocês. Tá bom, queridas e queridos? Desejo bom descanso para vocês. Sobre esses assuntos pesados, não percam as suas energias, porque é assim mesmo. Profissão, a gente tem que lutar e tem que fazer valer aí a escolha de vida que a gente fez, e é assim mesmo. Cada época a gente luta por uma coisa, a sociedade é assim mesmo. Tá bom? Força na peruca e vamos junto. Boa noite, professor. Boa noite, Obrigada. professor. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau, professor. Boa noite. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Mara.